O bilionário Mark Zuckerberg mandou um recado direto ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Na verdade, não foi tão explícito, mas deixou claro, referindo-se às justiças da América Latina. E todos nós sabemos que nós temos acompanhado isso e faz referência também ao Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. Isso foi repercutido, está em todos os canais e todo mundo está falando bastante sobre isso, mas isso tem uma questão muito importante porque diz respeito a questões de soberania estatal. Então, essa é uma fala que encontra-se aliada com o Elon Musk, que é dono do X, até porque no próprio vídeo que a gente vai ver, o Mark Zuckerberg diz que estará adotando as mesmas medidas que o X adotou. E nós sabemos que o X enfrentou a justiça brasileira, inclusive foi multado e pagou a multa para que pudesse retornar às atividades no Brasil. Vamos ver o que ele fala aqui e como ele dirige essa fala, o Mark Zuckerberg dirige essa fala à justiça brasileira. Veja só. I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. I started building social media to give people a voice. I gave a speech at Georgetown 5 years ago about the importance of protecting free expression, and I still believe this today. But a lot has happened over the last several years. There's been widespread debate about potential harms from online content. Governments and legacy media have pushed to censor more and more. A lot of this is clearly political, but there's also a lot of legitimately bad stuff out there. Drugs, terrorism, child exploitation. These are things that we take very seriously, and I want to make sure that we handle responsibly. So we built a lot of complex systems to moderate content. But the problem with complex systems is they make mistakes. Even if they accidentally censor just 1% of posts, that's millions of people. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. The recent elections also feel like a cultural tipping point towards once again prioritizing speech. So we're going to get back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms. More specifically, here's what we're going to do. First, we're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes similar to X, starting in the US. After Trump first got elected in 2016, the legacy media wrote nonstop about how misinformation was a threat to democracy. We tried in good faith to address those concerns without becoming the arbiters of truth. But the fact checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created, especially in the US. So over the next couple of months, we're going to phase in a more comprehensive community notes system. Second, we're going to simplify our content policies and get rid of a bunch of restrictions on topics like immigration and gender that are just out of touch with mainstream discourse. What started as a movement to be more inclusive has increasingly been used to shut down opinions and shut out people with different ideas, and it's gone too far. So I want to make sure that people can share their beliefs and experiences on our platforms. Third, we're changing how we enforce our policies to reduce the mistakes that account for the vast majority of censorship on our platforms. We used to have filters that scanned for any policy violation. Now, we're going to focus those filters on tackling illegal and high-severity violations. And for lower-severity violations, we're going to rely on someone reporting an issue before we take action. The problem is that the filters make mistakes, and they take down a lot of content that they shouldn't. We're also going to tune our content filters to require much higher confidence before taking down content. The reality is that this is a trade-off. It means we're going to catch less bad stuff, but we'll also reduce the number of innocent people's posts and accounts that we accidentally take down. Fourth, we're bringing back civic content. For a while, the community asked to see less politics because it was making people stressed, so we stopped recommending these posts. But it feels like we're in a new era now, and we're starting to get feedback that people want to see this content again. So we're going to start phasing this back into Facebook, Instagram, and Threads while working to keep the communities friendly and positive. Fifth, we're going to move our trust and safety and content moderation teams out of California, and our US-based content review is going to be based in Texas. As we work to promote free expression, I think that it will help us build trust to do this work in places where there is less concern about the bias of our teams. Finally, we're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies and pushing to censor more. The US has the strongest constitutional protections for free expression in the world.
Europe has an ever-increasing number of laws institutionalizing censorship and making it difficult to build anything innovative there. Latin American countries have secret courts that can order companies to quietly take things down. China has censored our apps from even working in the country. The only way that we can push back on this global trend is with the support of the US government. And that's why it's been so difficult over the past 4 years when even the US government has pushed for censorship. By going after us and other American companies, it has emboldened other governments to go even further. But now we have the opportunity to restore free expression, and I am excited to take it. It'll take time to get this right, and these are complex systems. They're never going to be perfect. There's also a lot of illegal stuff that we still need to work very hard to remove. But the bottom line is that after years of having our content moderation work focus primarily on removing content, it is time to focus on reducing mistakes, simplifying our systems, and getting back to our roots about giving people voice. I'm looking forward to this next chapter. Stay good out there, and more to come soon. Bem, pessoal, aí tem uma questão que é muito significativa, essas referências à justiça brasileira, as referências a outros países. Agora nós vimos aí que há uma discussão lá na Europa, porque o dono do X, o Elon Musk, está tentando influenciar as eleições lá na Alemanha. Inclusive, isso foi rechaçado por alguns políticos de lá que reverberaram isso. Falou da justiça latino-americana. Isso aqui é uma clara referência ao Brasil, porque isso deixa claro para nós que há um alinhamento entre o Facebook e o X a partir desse momento, na medida em que o Facebook e o Instagram irão adotar as mesmas políticas do X. Ninguém pode ser a favor da censura, né? nem concordar com a censura, mas todos nós temos que ser contra a mentira e contra a proliferação de informações falsas que tenham consequências significativas no mundo externo. Então, assim, é claro, o controle ou a checagem de fatos não pode estar só sob o prisma de um espectro político. Não, na verdade tem que estar afastado desse espectro político. Tem que estar ligado e preocupado com questões sociais e com questões que possam afetar outras pessoas. Então, nessa medida, o mecanismo de controle de checagem de fatos é importante, porque evita-se que informações que são inverídicas, não são verdadeiras, possam receber a crença por parte das pessoas que veem como se fossem verdadeiras. E a gente tem um exemplo disso, por exemplo, nessa notícia aqui da CNN. Olha só, nós sabemos que no período da pandemia houveram diversas informações a respeito das vacinas, diversas informações. Algumas informações eram no sentido de apenas questionamento, só que haviam outras informações inverídicas, né, que as vacinas causavam doenças e tal. Isso gerou um temor generalizado na população. E aí a gente vê como a CNN divulgou aqui em 2023, olha, em abril de 2023, mais de 1.600.000 crianças deixaram de tomar vacinas contra poliomielite, difteria, tétano e coqueluche em 3 anos. Ou seja, doenças que nós já havíamos visto sumir irão aparecer novamente. Infelizmente aparecer novamente, porque em razão de muitas pessoas agora se radicalizaram contra o consumo de vacinas, contra a utilização de vacinas. E a gente teve algumas questões no processo eleitoral, por exemplo, em que se afirmava que haviam fraudes nas urnas eletrônicas, afirmavam que haviam problemas nas urnas eletrônicas que estavam sendo manipuladas. Então, isso tudo afeta o processo político. E tem problema questionar, ter dúvida? Não, você pode ter dúvida, por exemplo, do sistema eleitoral. Se você pode encontrar aqui na internet técnicos, peritos que falam, olha, a urna não é absolutamente 100%, ela é suscetível a algum erro. A questão é a seguinte, se houver algum erro, se houver alguma fraude ali, é facilmente identificada, na verdade, na medida em que há um processo para que sejam realizadas as eleições. Só que muitas informações inverídicas foram divulgadas, e verdadeiramente inverídicas, né? Passamos a ver os engenheiros e peritos que falavam a respeito disso. Não, existe a dúvida, porque qualquer sistema eletrônico pode ser hackeado, né? Qualquer sistema eletrônico pode ser suscetível. Apesar de cada um, você precisa observar suas peculiaridades. E aí você teve aquela live do argentino, tal, falando que estava apresentando provas ali. Se vem uma informação falsa que você já acredita nela de antemão, uma informação falsa que vai de encontro com aquilo que você já acredita, aí você só vai tomando aquilo como uma autoafirmação, você vai reafirmando aquilo que você já acredita. Isso é perigoso. E o maior perigo está justamente aqui, né? As crianças não tomando as vacinas que deveriam tomar,
e outras coisas que as pessoas acabam acreditando simplesmente porque estão inseridas num contexto de conspiração. Mas é claro, não se pode haver censura. Agora, as redes sociais podem melhorar bastante, com toda certeza podem melhorar significativamente, na medida em que comecem a identificar de forma mais simples os seus usuários. Às vezes a gente vê como a rede social você faz escrevendo o nome de usuário uma senha, pô. E você já começa a postar, se manifestar. Quer dizer, há necessidade de identificação mais clara desse usuário. Então, filiação, data de nascimento, pai, mãe, CPF, mais dados, né? E essa é uma questão que a gente percebe como falha nas redes sociais, a falta de dados para a identificação dos seus usuários. Mas deixa aí sua opinião, o que você pensa sobre isso e como a justiça brasileira pode reagir a isso aí, tá certo?